Inovação. Parte 4. Inovação tecnológica como diferencial competitivo. Muitas organizações, através inclusive de muita divulgação e muito incentivo organizacional, muito incentivo governamental, começam a entender a inovação tecnológica como a única saída competitiva. E é vero, né? É verdade que isso acontece. A inovação não necessariamente a tecnológica do ponto de vista high-tech, mas a inovação ela é um mote de desenvolvimento, é um mote de sustentabilidade, de longevidade organizacional. Vamos dar uma analisada em quais os principais motivos, se a gente puder entender assim, para que a inovação tecnológica seja tão importante dentro das organizações. Acompanhe aqui comigo. Então, o que a gente tem? Hoje a gente tem um cenário de concorrência global. Então, antigamente, até a década de 90, o que a gente tinha? A gente tinha muitas empresas, pensando em termos de Brasil, muitas empresas brasileiras que detinham alguma tecnologia, nem sempre era tecnologia de ponta, já aplicada em outros estados, mas não havia uma necessidade porque não havia uma competitividade interna. No momento em que o mercado foi aberto, isso quer dizer que as empresas internacionais começaram a competir também aqui no Brasil, e isso acontece em todos os países, a gente começa a perceber que as empresas elas têm que lutar para sobreviver. Porque eu não aceito, eu enquanto consumidor, eu não aceito mais aquele produto, aquele serviço anterior, eu quero mais. Certo? Então, nesse conceito, a concorrência global ela acaba favorecendo os processos inovativos à força mesmo, né? As empresas têm que estar investindo em inovação para poder sobreviver, né? Então, e a palavra é sobreviver mesmo. Muitas das empresas não estão pensando nem em lucro, estão pensando em sobrevivência. A gente percebe que muitas vezes a inovação ela traz redução de custos porque ela melhora processos e quando eu melhoro processos eu consigo reduzir os meus custos, né? A gente consegue agregação de valor pela inovação, né? Então, muitas das inovações elas não estão calcadas em tecnologia, mas elas estão calcadas às vezes numa percepção do cliente, na experiência do cliente. Muitas das inovações simples, elas são feitas a partir da experiência. Aqui eu gostaria de citar o exemplo da Tupperware. Não sei se vocês lembram, a Tupperware é uma clássica, né, empresa de injeção de plástico que faz potes. Durante muito tempo ela era líder do mercado e depois entrou uma série de concorrentes, né, porque injetar plástico é relativamente simples, né? O molde é caro, mas a partir do momento que você tem o molde, você faz. Então entraram várias dentro do mercado que começaram a competir. O que a Tupperware fez? A Tupperware deu 2 passos para trás, né? Parou para perceber a utilização dos seus produtos. E hoje a linha de produtos da Tupperware totalmente diferente, totalmente baseada na experiência do usuário, né? Então são produtos caros comparados com os outros, então ela conseguiu manter o preço a partir de um valor agregado nos produtos dela. Então, esse é um dos grandes diferenciais muito interessantes de ser colocado aqui, beleza? Vamos dar uma olhadinha em mais alguns itens, porque ainda não acabou, né? Então, nós temos aí a diferenciação de produtos para a sobrevivência, então o caso da Tupperware volta aqui, né? Então, não é só a Tupperware, não, é Tupperware, é Hering, é Demilos, Havaianas, né? Todas essas que é do nosso cotidiano, eles conseguiram por meio de uma inovação, não necessariamente de alta tecnologia, mas uma alteração no produto em si, a partir de uma experiência, a partir de uma necessidade, eles conseguiram se diferenciar no mercado, certo? Conseguindo essa sobrevivência. E no final a gente consegue fazer o elo entre inovação e competitividade, né? Então a gente consegue atrelar isso. Onde a gente chega com toda essa brincadeira? A gente chega ao seguinte cenário. A inovação ela vai permitir o quê? A empresa crescer, em alguns casos, a empresa evoluir. Ouso dizer que em todos os casos a inovação ela tem um impacto na evolução das empresas e finalmente, talvez o mais importante hoje em dia é sobreviver. Então eu tenho que encarar a inovação dentro da minha organização enquanto ferramenta de sobrevivência. Por isso que a maioria das empresas estão buscando inovar, estão buscando criar esse processo de inovação interna. Tranquilo? Então, bons estudos.